Bom, como vocês viram, né, a Polícia Federal liberou hoje todas as pessoas idosas responsáveis por crianças e com comorbidades que participaram dos atos terroristas de domingo aqui em Brasília. Elas estavam detidas lá na academia da Polícia Federal. Bom, nas redes sociais, né, e por meio de advogados, muita gente tem reclamado das condições em que se encontram. Para a gente falar mais sobre isso, estamos com o diretor de prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal, Dr. Newton Rubens. Boa tarde, doutor, tudo bem? O senhor me escuta? Oi, doutor, o senhor me escuta bem? Eu que não estou te ouvindo. Sim, escuto bem. Agora estou ouvindo perfeitamente. Bom, doutor, eu queria começar aqui o nosso papo falando dessa situação das pessoas que estão lá detidas. A OABDF está acompanhando essa detenção? Em que condições reais que essas pessoas que estão lá na Academia da Polícia Federal se encontram? Uma boa tarde, primeiramente, para todos. E as pessoas se encontram lá no ginásio de esportes e ao lado, né, no acampamento em gramados, a látare do ginásio de esportes. Aí cada uma decide mais ou menos como quer ficar. Algumas, inclusive, em tendas armadas por elas mesmas, do lado de fora do ginásio ou internamente dentro do ginásio. Mas elas estão assim, meio que aglomeradas lá dentro, mas de uma certa forma, para pessoas que estão presas em flagrante, numa situação bem mais confortável do que comumente a gente vê pessoas que são presas no dia a dia em delegacias, que geralmente vão para carceragem. Mas lá eles não estão em carceragem, estão nesse ginásio ou à látara do ginásio. Até pegando o gancho da sua resposta, doutor, tem uma questão que até nas redes sociais muita gente tem apontado. Essas pessoas elas estão tendo livre acesso aos telefones celulares? Elas podem ter esse livre acesso mesmo na condição de detidas? Essa é uma decisão que cabe, obviamente, à autoridade policial. Em tese, elas não poderiam estar comunicando com o mundo externo, a não ser com seus advogados ou, respectivamente, familiares. Porém, talvez até para evitar maiores problemas e reclamações por parte, inclusive, daquelas pessoas que estão ali encarceradas, a autoridade policial não apreendeu imediatamente os celulares. Mas as informações que nós estamos tendo é que, na medida em que elas estão sendo ouvidas, imediatamente já é apreendido os celulares dessas pessoas. Perfeito. A gente sabe, é claro, que essa é uma situação excepcional, né? Que uma quantidade muito grande de pessoas estão sendo detidas. Mas o ginásio da Academia da Polícia Federal era o local mais adequado para a detenção de todo esse grupo? Acredito que sim, sem dúvida nenhuma. 1.200 pessoas realmente é algo absolutamente atípico e excepcional. Conversando com um dos delegados lá presencialmente, ele nos informou que o comum é no máximo 10 pessoas em prisão em flagrante ou prisão preventiva. Eram mais de 1.200. O complexo da Polícia Federal não tinha como comportar tantas pessoas. Então, o local mais adequado que eles encontraram realmente foi a Academia da Polícia Federal e, do nosso ponto de vista, o que não pode é piorar a situação. Mas, no presente caso, não havia uma piora do ponto de vista humanista da prisão, né? Então, é por isso que a gente entende como sendo adequado. O senhor esteve lá, então. O senhor chegou a conversar com algumas das pessoas que estavam no local? Sim, conversamos com várias dessas pessoas. E, claro, na condição de presos, ninguém gosta, né? Obviamente, quem pode dizer que preso estaria satisfeito dessa condição? Mas muitos sequer tinham essa consciência. Ainda não tinham consciência da gravidade da situação, daquilo que eles estavam respondendo e da prisão que estava sendo decretada contra eles. Perfeito. Doutor Newton, no domingo a OAB até emitiu uma nota condenando os atos, a OABDF emitiu uma nota condenando os atos. Hoje o que a gente está vendo é o pedido de pedido de prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal e também do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. O senhor acredita, na sua avaliação, que essas são medidas, são respostas necessárias para o que a gente viveu no domingo? Sem dúvida nenhuma, as autoridades, né, judiciais e do executivo estão avaliando e entendendo e buscando as melhores respostas
para a gravidade do que foi cometido realmente no domingo. De fato, é inadmissível esse ataque contra as instituições e a ordem democrática do Brasil, do nosso país, e toda a ação moderada dentro daquilo que está previsto em lei é necessário. O peso da lei precisa de recair sobre os responsáveis. Perfeito. Também nas redes sociais a gente observou muito pessoas comparando a sede ali, o ginásio da Polícia Federal, dizendo que eram campos de concentração, fazendo sérias acusações. Como o senhor avalia isso? A gente não pode chamar desse jeito, tá? A prisão ali tem condições humanitárias, como defendeu o interventor Ricardo Capelli? Essas pessoas elas estavam, né, inicialmente avaliando que as pessoas estavam em frente ao quartel-general do Exército. Elas estavam acampadas lá. Elas simplesmente foram removidas. Me parece isso. Quando a gente chega lá, o que me parece é que elas estão acampadas ainda. Então, elas não estão num campo de concentração. Ao contrário, quando nós avaliamos, como eu disse logo no início, uma pessoa presa, uma pessoa comum presa, quando o advogado vai lá visitá-la, a gente a encontra já encarcerada e algemada. Muitas vezes algemada e encarcerada, mas no caso delas lá, não. Elas não estão algemadas, elas estão num campo aberto ou dentro do ginásio, com possibilidade de banheiro, inclusive para tomar banho, água, alimentação. Isso foi avaliado e também o que nos chegou, né, e a gente também tomou um susto, é que havia crianças no local e idosos e pessoas com comorbidade e doença. Mas ainda ontem, a decisão foi de liberar todas essas pessoas que estavam nessa condição, com mulheres com crianças ou pais com crianças menor de idade, idosos com maior de 60 anos ou com comorbidade. Essas pessoas foram liberadas, começaram a ser liberadas ainda ontem, na data de ontem à noite. Perfeito. Outra dúvida que surge, assim, é porque a gente tem ouvido falar que tem 1.500 pessoas detidas e teriam quase 400 pessoas presas. Qual é a diferença desses dois status? Por que a gente fala no número maior de detidos e no número menor de presos? Bom, como elas estão detidas lá naquele espaço, elas não estão enclausuradas, como a gente disse. Mas hoje já recebi uma atualização de um pouco mais de 560 pessoas no sistema prisional. 400 e alguma coisa, 400 e pouquinho realmente dentro do sistema prisional masculino e mais 160 no sistema prisional feminino. E essas sim, essas estão realmente enclausuradas em celas comuns. Perfeito. Muito obrigado. Conversamos aqui com o diretor de prerrogativas da OAB-DF, doutor Newton Rubens. Muito obrigado, doutor, por prestar esclarecimentos para a gente. Nós que agradecemos, estamos à disposição.